Esse amor é o amor de Deus. E aqui o próprio Jesus, ele está contando aquela história, mas ele se coloca nessa história. Aleluia, meu Deus. Ele está dizendo, havia dois filhos que tinham um pai bondoso, um pai generoso e um pai muito amoroso. Aleluia. Porque aquele pai não deixava faltar nada para aquele filho. Aquele pai sempre dava o que aquele filho pedia. E aquele pai era um pai muito rico, um pai que tinha tudo e supria todas as necessidades daquele filho. Mas ele diz assim, mas um certo dia, o filho mais jovem disse, pai, dá tudo que é meu, a minha parte, a minha herança. E a Bíblia não fala que ele disse, pai, me dá a minha parte que eu quero ir embora, não. Ele só disse, pai, dá a minha parte, dá a minha herança. Aleluia. Aquilo que eu tenho em direito. E a Bíblia diz que aquele pai que era bondoso pegou a parte que era do filho e lançou na mão do filho. Disse, está aqui. Tudo o que tu me pediu eu estou te dando. E a Bíblia diz que passado o tempo aquele filho foi embora, abandonou o pai, abandonou a casa de seu pai, foi embora para longe. E ali muito longe, a Bíblia diz que longe do pai e longe da casa do pai, ele sofre as consequências. Aleluia. Você sabia que a gente longe de Deus, longe da casa de Deus, a gente sofre as consequências? Glória, meu Deus. Longe do pai, longe da casa do pai, ele sofre as consequências. Jesus. E a primeira consequência que ele sofreu foi desperdiçar, foi perder tudo o que o pai tinha lhe dado. Aí eu fui procurar entender o que era de tão valioso que o pai tinha dado para ele. Algo tão valioso que o pai tinha dado para ele foi uma aliança. Uma aliança de ouro. Aliança significa pacto, significa compromisso definitivamente para sempre. Quando alguém está casando com alguém, ou está noivando com alguém, coloca uma aliança no dedo dele, e ela no dedo dele e ele no dedo dela, está dizendo, tu serás minha para sempre, e eu serei teu para sempre, segundo a Bíblia. Então a primeira coisa que o pai deu para ele foi uma aliança de ouro. Segundo, o pai deu vertes reais. As vertes, e trazendo para o espiritual, as vertes significa as vertes que Deus dá para o filho. Não é essa verte aqui que eu e você compramos ali, né, na loja em Bragança, não. Mas uma verte que só Deus dá. Está lá no livro de Apocalipse, que o Senhor disse, te convido para vir buscar ou receber de mim vertes embranquecida no sangue do Cordeiro. E lá em Eclesiastes, o sábio Salomão diz que seja algo sempre o Deus vestido as tuas vestes, que seja algo. Ele não está falando dessa veste aqui, porque essa veste aqui todo tempo a gente suja e tem que lavar. Mas ele fala de uma veste que Deus deu. E a segunda coisa que o pai deu para ele, uma sandália. Só que aquela sandália representa uma sandália real. E trazendo para o espiritual, está lá no livro de Efésios, capítulo 6, e o verso 10, dizendo, né, que devemos calçar os nossos pés com a sandália na preparação do Evangelho da Paz. Essa sandália não é este sapato aqui que cria chulé, né? Ou aquela sandália que a gente anda e quando passa um ano quebra, né? Aí a gente tem que comprar de novo, não. Essa sandália foi aquela que Deus colocou nos teus pés e nunca vai se gastar. É com essa sandália que tu pisa em cima do mal, sobre as obras malignas, você pisa em cima dela e nada te acontece, né? E qual a Bíblia diz. Então o Senhor deu para aquele jovem tudo isso, mas ele desperdiçou, ele jogou fora tudo isso que o pai tinha lhe dado. Aleluia. A segunda consequência que aquele jovem sofre, a Bíblia diz, logo após ele perder tudo, a Bíblia diz que ele ele sentiu muita fome. Aleluia, Jesus. Ao contrário, na casa do pai, ele sempre estava satisfeito. Ele sempre estava saciado. Porque havia pão com abundância.
trazendo para o espiritual. Na casa do Pai hoje, irmão, há pão com a fartura. Qual é o pão, irmã Jona? Eu tenho um pão, todas as irmãs têm um pão. Levanta a mão aí, irmão. Qual é o pão? Olha aqui, ó. Esse é o pão que não é natural, mas é o pão espiritual que alimenta a nossa alma e que nos deixa forte. O próprio Jesus disse que o homem teria fome e sede, mas não era a fome do pão natural, mas a fome pela palavra de Deus. Também não era a sede pela água natural, mas a sede pelo Espírito Santo. Agora ele tem sede, agora ele tem fome, porque ele está longe do Pai. Todo aquele que está longe do Pai, ele tem fome, ele tem sede, e a alma dele perece, a alma dele está morrendo com sede, com fome da palavra de Deus. A terceira coisa que aconteceu com aquele filho longe do Pai, a Bíblia diz que ele se tornou escravo, porque no mesmo instante ele foi trabalhar para um senhor que não dava para ele um centavo. E segundo, irmão, segundo historiador aqui, no mundo secular, quando alguém trabalha e não recebe nem um centavo, é conhecido como trabalho escravo. Ele não recebia um tostão, e nem, a Bíblia diz que ele também nem tinha direito no alimento, porque aquele senhor não dava comida para ele. Se ele quisesse comer, ele tinha que comer das comidas que os porcos comiam. Ele tornou-se escravo daquele senhor. Todos os que estão afastados da casa de Deus e afastados do Pai, que é Deus, é escravo, porque a Bíblia diz que é escravo do pecado. O que representa a lama no mundo espiritual? A lama representa o pecado. O que representa, irmão, aleluia, os porcos. A Bíblia diz que os porcos representam todo aquele que está na lama, todo aquele que está fazendo a vontade do mundo e fazendo a vontade da carne. Ele virou escravo. Antes, servo de um pai bondoso, generoso e amoroso. Agora ele torna-se escravo de um Senhor. Aleluia, meu Deus. Aleluia. E para ele contar a história, Aleluia. a quarta consequência que ele sofre, a Bíblia diz que ele sofreu a quarta consequência. Ele agora está com depressão, porque ele volta agora, no momento que ele está sofrendo, ele olha para ele agora, e ele lembra quando ele estava na casa do Pai. Aleluia. E quando ele estava com o Pai, ele estava com roupas limpas, ele estava calçado, ele tinha uma aliança no dedo, ele estava saciado com a comida, tinha a proteção do Pai, tinha muitos amigos, porque ele tinha um irmão que era amigo dele. Agora, longe do Pai, ele se vê sozinho. Longe do Pai, ele se vê tudo sujo, e com as roupas velhas e rasgadas, sem chinelo no dedo, sem aliança, com fome. Agora ele está com depressão, porque ele começa a lembrar quando ele estava com o Pai. Ele começa a se lembrar quando ele estava na casa com o Pai. E ele diz: neste momento agora eu estava saciado. Aleluia, Jesus. Eu agora estava farto agora com meu Pai, porque lá tem comida com abundância. Misericórdia. E ele disse: agora eu estou morrendo, agora eu estou perecendo. E o estado que ele estava naquele momento era um estado depressível, porque ele se encontrava longe do Pai. E segundo a pesquisa, que o homem suporta viver 3 dias sem comer, mas ele não suporta viver 3 dias sem beber água. Então aquele homem estava morrendo, aquele homem não tinha mais força. Mas sabe o que pesava nele, irmão? Sabe o que doía nele? Era a memória. Aleluia, porque ele lembrava todas as vezes do Pai e dizia: meu Pai era amoroso comigo, generoso, bondoso, mas eu abandonei meu Pai. Só que também ele esqueceu que desde o dia que ele foi embora da casa do Pai, o Pai também não ficou bem. Segundo a tradição, que o Pai sempre ficava na porta da casa, sempre olhando em direção da onde o filho foi. Ele tinha esperança que o filho um dia retornasse à casa dele. E ele sempre estava ali. E
segundo a tradição, que aquele pai estava com o coração partido, um coração ferido, porque ele pensava: o que está acontecendo com meu filho? Deus sabe, irmão, Deus sabe totalmente que um filho longe dele não está bem. Hoje eu ouvi a notícia de quando alguém que se afastou da presença de Deus, hoje tirou a vida, se matou, se jogou do viaduto, porque estava com a depressão, porque tinha se afastado do Pai, tinha se afastado da casa de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, irmão, logo vem a depressão. O que é a depressão? A depressão é o sentimento da alma, é a doença da alma que só sabe quem passou pela depressão. Não dói a cabeça, não dói o ouvido, não dói o dente, né? Mas é aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de solidão que você não vê expectativas em nada para viver. É só tristeza, é só solidão. E aquela pessoa quer morrer, quer tirar a vida. Então hoje eu ouvi a notícia de alguém que tirou a própria vida. Aleluia! Que era uma missionária que fazia a obra de Deus, mas afastou-se do Pai, se afastou da casa do Pai. O Pai sabe, irmão, o Pai é Deus, e aquele filho representa eu e você, e aqueles que se afastaram de Deus. O Pai sabe totalmente que nem o filho é feliz distante dele. Então ele sabia que aquele filho não era feliz. Ele sabia que aquele filho não estava feliz. Longe dele, aquele filho não estava feliz. E que aquele filho corria risco, olha, um perigo de morte. E por isso ele esperava expectativas. E ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai agora estão saciados pelo pão, e eu aqui estou morrendo, e eu aqui pereço. Mas ele cria a expectativa dentro dele, dizendo: mas eu vou me levantar. Aleluia! Interessante, ele disse: eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. Interessante é quando alguém se levanta e diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para os braços de Deus. O melhor dessa vida, irmão, é quando a gente nos voltamos para Deus, é quando a gente nos lançamos nos braços de Deus e deixa Deus cuidar da gente, porque tudo que o Pai quer é nos abraçar, é nos acolher, é nos proteger, aleluia, é nos trazer de volta para a sua casa e passar a cuidar daquele filho que se afastou dele, irmão. Aí, falando para os irmãos e irmãs assim: irmão, mas mesmo estando na igreja, pode acontecer que alguém está afastado do Pai, sim. Trazendo para o espiritual, porque essa mensagem, irmão, trazendo para o espiritual, aquele Pai é Deus, como eu já falei, e aquele filho pródigo representa você, representa eu, representa todos. E pode acontecer que alguém está afastado de Deus. E aquele homem, ele criou expectativa, disse: eu vou voltar para meu Pai. Tudo que Deus quer é que o homem volte para Ele, volte para os seus braços, volte para casa novamente, porque enquanto ele estava na casa, ele estava guardado, ele estava protegido, ele estava ali. Não, tenha cuidado, porque aquele pai cuidava bem daquele filho. Porque você pode olhar na Bíblia e ver a condição daquele filho agora. Agora imagina aquele filho com pouca força, dizendo assim: se eu ficar aqui eu vou morrer, se eu ficar aqui ninguém vai me encontrar. E ele disse: enquanto tenho força, então eu devo ir ao encontro do meu Pai. Deus está dizendo, irmão, que enquanto nós temos força, devemos ir ao encontro de Deus. Enquanto nós temos força, devemos ir ao encontro do Pai. Não devemos ficar esperando, dizendo: deixa que o Pai venha até mim, deixa que o Pai venha me encontrar. Não, aleluia, temos que ir ao encontro do Pai, aleluia, porque aquele
tinha muito tempo de vida. Suas forças estavam acabando. Aquele jovem estava morrendo, não havia mais expectativa, não havia mais esperança, não havia mais para aquele jovem. Ele sabia que se ele ficasse naquele lugar, ele ia morrer naquele lugar. Então ele disse: eu tenho que ir ao encontro de Deus. Deus esta noite está dizendo, ó, para nós ir ao encontro dele, irmão. Aleluia, Jesus. Que nós como filho temos que ir ao encontro dele. Que nós como filho temos que ir ao encontro do Senhor, como aquele jovem fez. E segundo a tradição, voltando para o texto, que aquele filho se levantou. E quando aquele filho se levantou, a Bíblia diz que ele andou, ele percorreu, ele fez um trajeto muito grande. Aleluia, meu Deus. Mas a Bíblia diz que ele alcançou a casa do Pai. Aleluia. Aí eu te pergunto, sabe quem estava esperando por aquele filho? Aquele pai estava lá no mesmo lugar, no portão, no seu jardim, esperando a volta daquele filho. Aleluia, E a Bíblia diz que de longe ele viu o filho vindo. Mas o pai, irmão, ele nunca esquece do filho, não é assim? Está escrito lá no livro de Isaías: pode uma mãe esquecer do filho que lhe nascer, mas ele disse: eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor não esquece do meu rosto, o Senhor não esquece do teu rosto, o Senhor também não esquece do rosto de ninguém, porque ele disse: eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas. Ele não esquece de ninguém. Aleluia, Jesus. E agora imagina só, lá vem o filho vinha maltrapilho, vinha doente, vinha fraco, vinha sujo, vinha com as roupas rasgadas, sem chinelo, sem aliança, mas tudo que ele queria era chegar na casa do Pai, porque ele sabia que se ele alcançasse a casa do Pai, novamente ele seria acolhido pelo Pai. Tudo que ele queria era alcançar a casa do Pai. Glória a Deus, aleluia. Segundo a Bíblia, agora ele vem. E a Bíblia diz que de longe o seu pai consegue ver aquele filho que vem maltrapilho. Aleluia. Aquele filho que vem agora maltratado. Aleluia, Deus. Mas a Bíblia diz que o pai conheceu. Tu és E poderoso. segundo a tradição, que o pai correu e foi ao encontro do filho. E quando chegou, a Bíblia diz que ele abraçou o filho Aleluia. e começou a beijar o filho. Imagina aí, irmão. Imagina aí, irmão, o amor desse Deus. Aleluia, Deus. Aquele filho estava todo sujo. Deus. Aquele filho estava maltrapilho. Glória. Mas ele não quis saber, ele abraçou a si mesmo. E começou a beijar o filho. E começou a abraçar. E o filho naquele momento não suportou. E começou a dizer: Pai, eu pequei contra o céu também. Pequei contra ti. Eu não sou digno que me receba agora como teu filho. Ele diz assim: apenas me receba como um do teu trabalhador. Tu acha que o pai disse assim: não, a partir de hoje então não será mais o meu filho. Tu serás um servo meu, um trabalhador. A Bíblia diz que o pai abraçou e disse: tu és o meu filho. Segundo a tradição diz: tu és o meu filho e não deixará de ser meu filho. E abraçou aquele filho, beijou aquele filho. Talvez aquele pai disse: quanto tempo eu fiquei esperando pelo teu retorno. É assim que Deus faz. Esse amor é um amor que sofre, que espera pelo homem quando ele é adolescente, quando ele é jovem, quando ele se torna adulto. Aí ele não vem. Aí quando ele se torna ancião, ele continua esperando por ele. Aleluia. Só se a morte chegar primeiro, aí não tem mais jeito. Mas enquanto o coração bater no peito e ele vir para a casa do Pai, aleluia, deixa eu explicar para o irmão. O significado do maltrapilho, sujo, que está fazendo as coisas erradas, significa se um homem estiver lá no mundo, bebendo, fumando, se prostituindo, matando, fazendo todo tipo de errado, mas ainda em vida,
ele reconhecer que ele precisa voltar para a casa do Aleluia, Pai. meu Deus. E ao encontrar com o Pai, humilhado, quebrantado, dizer: Pai, eu não sou digno que tu me chame de filho pelos atos que eu cometi, mas me receba como um do teu trabalhador. O Pai vai dizer assim: não, tu ainda continua sendo meu filho, tu ainda continua sendo meu filho ainda, minha criatura. É assim que Deus faz quando alguém vem para o Pai. Aleluia, Jesus. Muita gente não entende. E muita gente diz assim: ó, fulano de tal matou, fulano de tal roubou, fulano de tal tirou sangue de alguém, fez todo tipo de coisas erradas, foi traficante, fez tudo na vida. E agora se entregou a Jesus. E agora diz que Jesus salvou ele. Deus, Deus. Assim diz: tu és o meu filho. Xaraia sei. Micandaraba sebe rai. Deus chama para ele de meu filho. Enquanto a especulação no mundo, e alguém diz assim: ó, aleluia, não há jeito para ti, não há solução, não adianta tu ir mais para a igreja, não há perdão para ti não. Aleluia, Deus está dizendo: meu filho, eu te vejo ainda, aleluia, da mesma maneira que eu te criei, da mesma maneira que eu te formei, quando tu ainda era puro, ainda não tinha pecado. Aleluia, sei. Só que para você entender que esse amor, ele sofre por mim, ele sofre por você, sofre por aquele que está no mundo, e ele espera o tempo que for. Ele só para de esperar, irmão, quando o coração para. Aí não há mais jeito, não tem como mais um homem se encontrar com Deus. Mas enquanto o homem tiver força de dizer assim: eu preciso ir ao encontro de Deus, aleluia, me leva ao encontro de Deus, aleluia, eu quero chegar ao encontro de Deus, e ele ir ao encontro de Deus, Deus vai abraçar ele, vai beijar ele, aleluia, Deus vai novamente receber ele e trazer de volta para casa. Ele vai dizer: esse aqui é o teu lugar. Era desse lugar que tu nunca deveria sair. Era desse lugar que tu nunca deveria se afastar. Quero dizer para os irmãos, hoje, muitas pessoas hoje que se diziam evangélicos estão morrendo, estão se suicidando, tirando a própria vida. Sabe por quê? Porque se afastaram da casa do Pai, se afastaram do Pai.